Fala galera, olha só, continuando sobre a fixação do regime inicial. A gente já viu que para nós tratarmos sobre a fixação do regime inicial, é necessário compreendermos que é necessário fazer um corte entre espécies de pena, reclusão e detenção, uma vez que a reclusão ela pode começar tanto no fechado, quanto no semiaberto, quanto no aberto, mas a detenção nunca começa no fechado, só vai começar no semiaberto ou no aberto. Regime fechado em detenção só em caso de regressão. Verificamos também que o segundo critério que vai repercutir na fixação do regime inicial é a quantidade da pena, né? Então, diante disso, pena maior de 8 anos, regime fechado em caso de reclusão. Mas pena maior que 4 até 8 seria semiaberto e até 4 regime aberto. Verificamos que no caso da detenção é diferente. Pena maior que 4 anos, aí já é semiaberto. Não tem porque não começa no fechado. E pena até 4 anos, aberto. Mas verificamos também que um terceiro critério, além da pena, da espécie de pena e da quantidade, é a situação da reincidência. A princípio, o reincidente começaria a cumprir a pena no regime fechado, uma vez que os dois critérios, tanto no semiaberto como no aberto, é que a pena, além da quantidade, ele não seja reincidente. Todavia, temos uma súmula, que é a súmula 269 do STJ, que permite, é admissível o regime semiaberto ao reincidente quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Para terminar, não podemos esquecer que existe também como critério para fixar regime inicial as circunstâncias judiciais. Vale dizer, circunstância judicial, artigo 59, fixado no mínimo a situações favoráveis, nós temos que fixar o regime previsto na tabela. É o que diz a súmula 440 do STJ e a súmula 718 do STF também termina contribuindo com isso, dizendo que não pode, né, a opinião em abstrato do julgador servir de fundamento. Agora, claro que uma situação concreta, ainda mesmo que seja primário, pode dar um regime mais severo, é o que diz a súmula 719. Isso foi o que nós vimos no bloco 1. Agora, nós precisamos compreender uma questão muito interessante que está relacionada ao regime inicial. Veja só, ao regime inicial quando nós tratamos relacionados aos crimes hediondos. Vamos ver o que é tratado nos crimes hediondos. E daí, minha gente, nós precisamos trabalhar com um pequeno histórico, para que nós possamos compreender o que temos que falar a respeito do regime inicial. Olha na tela e nós vamos trabalhar com um pequeno histórico. Veja só, perceba que no início, a Lei 8.072, que é a nossa Lei de Crimes Hediondos, ela na sua redação original, ela estabeleceu que a pena por crime previsto, né, nos crimes hediondos, eles deveriam cumprir integralmente no fechado. Então perceba só que a redação original ela dizia o seguinte: crime hediondo cumpre pena integralmente no fechado. Só que aqui tem um problema. Qual é o problema? É que se você determina uma pena a ser cumprida integralmente no fechado, através do legislador, há duas violações. Primeiro, é a violação da individualização da pena, que pode ser observada sendo o seguinte: cabe ao legislador fixar balizas e o juiz, no caso concreto, fixar o regime, tanto que nós estamos estudando isso na teoria da pena. Segundo, quando o legislador determina integralmente fechado, essa lei acaba por violar a regra geral, que é a regra da progressão de regime que nós estudamos no bloco anterior, onde determina que a pena deve ser cumprida sempre observando a progressividade. Vale dizer, o condenado deve se acostumando do regime mais severo até chegar no mais brando para depois ir na realidade para evitar qualquer choque de imediatamente sair do regime gravoso e ser colocado em liberdade. Tudo bem, até por uma proteção da própria sociedade. Então, isso foi declarado inconstitucional. É importante observar que isso foi declarado inconstitucional e a gente pode até observar, veja o julgado, lá no HC, olha só, o HC 82959. Naquela oportunidade, o STF declarou que
conflitaria com a individualização da pena, a imposição de um regime de cumprimento integralmente fechado. Vale dizer, viola a individualização da pena e também viola a progressão de regime. O que aconteceu, minha gente? Nessa situação, nós passamos a viver um regime de cumprimento de pena para os condenados por crimes hediondos idêntico aos crimes comuns. Vale dizer, eles iam progredir em um sexto, eles iam progredir igualmente um crime comum. Isso também, em tese, violaria a proporcionalidade, porque nós teríamos um crime mais grave, segundo a Constituição e o legislador, cumprindo e progredindo de pena na mesma situação daquele que foi condenado por um regime menos severo. Daí o que aconteceu? Veio, perceba só, um terceiro momento que eu trago para vocês agora, que é a Lei 11.464, olha só, a Lei 11.464 de 2007. E o que a lei diz? Ela mudou. Ela disse, a partir de agora, aqueles que vão progredir, aqueles que vão ser condenados por crimes hediondos, eles vão ter o regime fechado, mas apenas inicialmente. Com isso, a lei resolveu um problema. Qual foi o problema? Resolveu o problema da violação da progressão. Agora, o condenado por regime, por crime hediondo, ele também cumprirá a pena, mas apenas inicialmente no fechado. Ele terá direito à progressão. Só que nós precisamos avançar. E para avançar, nós chegamos num outro momento. Então perceba só, como fica o regime inicial na lei de crimes hediondos? Primeiro, integralmente fechado. Segundo momento, STF declara inconstitucional. Terceiro momento, Lei 11.464. E aí, minha gente, nós chegamos num quarto momento, que foi em 2012. O STF, claro que foi num caso concreto, mas o STF, naquela oportunidade, ele começou a sinalizar que nós precisaríamos observar um segundo aspecto. A lei não estaria resolvendo, fixando apenas um regime inicial fechado. Isso não resolveria o problema, porque era necessário também que fosse, observe só, garantido para esse que era condenado por crime hediondo que o juiz verificasse o caso concreto para determinar o regime. Observe só, eu vou abrir um parêntese agora para explicar as 3 fases da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, tem lá no nosso blog, no elonnunes.com, ele se dá por 3 etapas. Na primeira etapa, cabe ao legislador fixar as balizas, tanto de pena como de regime. Pode ver, cada crime tem as suas balizas de pena, pena mínima e pena máxima, e o legislador também fixou as balizas, regras gerais do regime. No segundo momento, a segunda fase da individualização da pena é o julgador. O que o julgador faz? O julgador, ele fixa, perceba só, o julgador, ele fixa a pena no caso concreto e, observando o caso concreto, ele fixa o regime. E um terceiro momento da individualização da pena, que não é objeto do nosso estudo, mas só para a gente ficar sabendo, qual é? É a fase administrativa ou a fase executiva da pena. O juiz da execução penal, no caso concreto, vai dizer quem tem direito a progredir, quem não tem. Quem tem direito à remissão, quem não tem. Quem vai ter perda dos dias remidos ou não tem. Pessoas condenadas pela mesma pena não terão a garantia que terão a pena extinta no mesmo dia. Por quê? Segundo o mérito do condenado. A partir do comportamento dele na execução da pena, possa ser que ele saia antes ou depois. E isso quem vai verificar? O juiz da execução penal. Portanto, a individualização da pena tem 3 etapas. Fase legislativa, fase judicial e fase executiva. Quando você impõe, através de uma lei, que todo condenado por crime hediondo comece a pena em regime inicial fechado, estará havendo por parte do legislativo uma usurpação daquilo que é permitido, daquela garantia, daquela função jurisdicional. Portanto, o STF já começou a dizer, em 2012, que a lei de crimes hediondos, nesse aspecto, também era inconstitucional. Não bastava garantir a progressão, era necessário também estabelecer ao juiz
que ele, observando as regras gerais, fixasse o regime inicial. Gente, com isso eu estou dizendo que não é inconstitucional um condenado por crime hediondo cumprir a pena inicialmente fechado. O que é inconstitucional é obrigar que toda pessoa condenada por crime hediondo comece no regime inicial fechado. Não cabe ao legislador dizer isso. Quem tem que verificar no caso concreto é o juiz. E esse foi o quarto momento que nós tivemos através do habeas corpus 111.840, lá em 2012. Tudo bem até aqui? E agora nós vamos para um novo momento, que é aquele que nós estamos vivendo atualmente. Qual é? O STF, em 2017, está aí na sua tela, através do recurso extraordinário, que é um agravo, né, no recurso extraordinário 105.2700, ele declarou e fixou a seguinte tese de repercussão geral, e aqui eu preciso da sua atenção. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, do regime inicial fechado. Olha só, é inconstitucional a lei dizer que o regime é inicial fechado, porque isso cabe ao julgador, no momento da condenação, observar os parâmetros do artigo 33 do Código Penal. Veja só, então nós observamos que a partir de agora, o legislador não pode fixar um regime inicial fechado. Não cabe a ele essa imposição. Isso é tarefa do julgador e há um julgado com repercussão geral do STF fixando nisso. Daí, meus amigos, nós podemos agora tranquilamente chegarmos a uma conclusão. E qual é a conclusão? O regime inicial, nas condenações por crimes hediondos, veja só, ou até mesmo equiparados, não tem que ser obrigatoriamente fechado. Pode ser regime semiaberto ou aberto, desde que presente os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, B e C do Código Penal, vale dizer espécie de pena, quantidade da pena, trabalhar ainda com o fato de ser reincidente ou não, e também as circunstâncias judiciais do artigo 59. Regime inicial fechado decorrente da lei é inconstitucional. Então, é possível que uma pessoa condenada por crime hediondo, ela comece no aberto? É possível. É possível que uma pessoa condenada por crime hediondo comece a pena no semiaberto? É possível. Agora, isso é provável? Provável não é. Provável, dificilmente isso a gente vai observar no caso concreto, tá? Então isso aí é uma questão que a gente vai ter que analisar caso concreto. Por quê? Porque dificilmente um condenado por crime hediondo vai ter uma pena ali muitas vezes, uma pena fixada, por exemplo, vamos imaginar, em menor que 4 anos. Dificilmente um condenado por crime hediondo é possível, né? Um estupro sem violência, grave ameaça, tentado. Agora, ver isso na prática é muito difícil. É muito difícil nós compreendermos e observarmos alguém, né, por crime hediondo ali no semiaberto. Até às vezes já é possível com tantos crimes hediondos, sobretudo após o pacote anticrime. Agora a gente já vai começar a ver alguns crimes hediondos com pena menor que 8 anos. Mas isso era muito raro. Isso também trabalha muito e reflete, por exemplo, nos crimes equiparados hediondos, o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, aquele do artigo 33, parágrafo 4º, ele tem ali, naquela situação, uma pena menor que 8 anos, menor que 4 anos. Mas tem que lembrar que aquele tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo. É possível um 33 caput, que tem pena de 5 a 15 anos, ficar menor que 8 anos e ficar ali no semiaberto. Só que às vezes as circunstâncias judiciais concretas são desfavoráveis, o que acaba levando a aplicação da súmula 719 e levando ele para o regime fechado, até para uma grande, né? Muitas vezes aí dá até para brigar na sentença, para analisar isso concretamente, se as circunstâncias foram realmente devidamente fundamentadas. Mas também já vemos muitas pessoas condenadas por crimes equiparados hediondos, no caso, tráfico de drogas, que não tem violência, etc., ficar ali pelo regime semiaberto. Então, uma racionalidade que nós temos que observar. Com isso, gente, não esquece, tá? Como é que fica o regime inicial nos crimes hediondos ou equiparados? É possível a lei fixar um regime inicial fechado?
Não. Isso é inconstitucional e é o que diz o STF no agravo em recurso extraordinário com repercussão geral HC 105.2700. Tudo bem? Então, assim, a parte 2 do regime inicial é fazendo um diálogo entre regime inicial e crimes hediondos. Depois a gente vem para a parte 3, que é só um detalhe, que é regime inicial e detração. A gente faz uma outra análise. Tudo certo? Valeu, gente!